Olá, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus nos envolva, hoje e sempre. Nesse momento, convido a todos a fechar os olhos. Vamos respirar profundamente, tranquilizando nossa mente, serenando nosso coração. E assim, vamos visualizando uma cúpula de muita luz que envolve toda a nossa casa, nos harmonizando os nossos familiares, nossos animais. E nesse momento, nos conectamos a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos acolhe, nos abraça com todo o seu amor de mãe. Ela nos leva até seu filho, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que vem ensinar sobre o amor para todos nós. Jesus nos conecta a Deus, Pai, fonte criadora de tudo e de todos, a quem agradecemos com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, novamente, olá a todos. Nesse momento, vamos falar um pouco sobre os ensinamentos de, de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo vem nos falar sobre os trabalhadores da última hora. Eu vou ler o trecho do Evangelho que fala sobre essa passagem e depois nós vamos refletir um pouco sobre ela. Então ela começa falando que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum.
Não combinamos que você receberia 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence, e vai-te. Apraz-me a mim a dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Primeiro, a gente lembra, né, que Jesus falava muito por parábolas, por histórias, porque era mais fácil para a gente aprender. Ainda hoje a gente usa muitas histórias, né, para ensinar nossos filhos, porque a história é mais fácil de recordar. A história a gente lembra. E aí da história, cada um tira a reflexão que está preparado para tirar. Você pode contar a mesma parábola para várias pessoas, assim como Jesus fazia naquela época. Cada pessoa vai ter um entendimento. Cada pessoa vai interpretar aquilo de acordo com a consciência que ela tem, do conhecimento que ela tem. Então, sempre que a gente para ler uma parábola, a gente vai poder aprender algo novo com aquele ensinamento do Cristo. A gente pode ler a mesma parábola em vários momentos da nossa vida. Cada momento a gente vai ter um entendimento novo, porque nós mudamos, nossas experiências são outras. Então, quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, então ele está querendo mostrar, né, mostrar para nós o ensinamento espiritual através dessa história. Que através desse exemplo, desse pai de família, onde a gente pode comparar com Deus, né? Deus nos dá a oportunidade do trabalho espiritual. Então a gente pode entender que no reino dos céus, no mundo espiritual, é dessa maneira que funciona. A justiça de Deus é assim que funciona, diferente do que a gente vê aqui no mundo material. E a gente vai, primeira coisa que a gente vai perceber, né? Então, primeiro, o denário. O que é um denário, né? Era a moeda romana da época. Então, um denário era um valor que a gente poderia falar que na época valia um salário mínimo. É uma moeda romana. Então Jesus fala que Deus nos convida, né? Na imagem desse pai de família, nos convida a todo momento a trabalhar. Tem momentos que a gente não vai estar preparado para esse chamado, que a gente não vai estar pronto para ouvir esse chamado. E quando Deus nos chama, será que nós vamos? Será que a gente vai ter essa atitude de trabalhar para Deus? E nós podemos fazer isso de várias formas, através dos templos religiosos, casa espírita, dentro das igrejas católicas, do terreiro de Umbanda, das igrejas evangélicas. Podemos também fazer isso na nossa própria casa, no nosso trabalho material. E o que é ser trabalhador de Deus, né? É fazer o que você gosta de fazer, é fazer o que você nasceu para fazer, mas fazer isso da melhor forma possível. Fazer isso de uma forma consistente às leis espirituais, consistente ao ensinamento do Cristo. Então, se você é professor, que você seja o melhor professor, sempre usando tudo que Jesus nos ensinou para ser professor, né? O amor, a caridade, o não julgamento. Então, que nós possamos exercer a espiritualidade em nossas vidas a todo momento. Às vezes a gente fala, eu vou no centro espírita para praticar a espiritualidade, para praticar a caridade. Também é uma forma, mas nós devemos praticar esse olhar em todos os lugares. Não adianta você praticar o amor apenas no centro espírita ou na igreja, se você não tem esse olhar no seu trabalho, na sua família.
para você mesmo, né? Às vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmos, de amar a nós mesmos. A gente quer ajudar o outro, mas a gente não consegue se ajudar. E Deus nos convida em vários momentos da nossa vida, cada um em uma hora, né? A gente pode ver, às vezes a gente vê crianças, jovens que já estão participando, né, do ensinamento de Deus, de Jesus, na evangelização infantil, na mocidade. Às vezes a gente conhece Deus, entra para o mundo espiritual mais velho e não tem problema. O que Deus quer da gente é que quando a gente entender esse chamado para o trabalho espiritual, que a gente vá. E diferente do mundo material, quando a gente às vezes fala, eu trabalhei mais, né? Então o meu salário é maior. Não. No mundo espiritual, quando a gente desperta, né, para esse mundo espiritual, para essas leis espirituais de amor, nós todos somos tratados da mesma forma. Nós todos vamos receber o mesmo salário. Então, aí também cabe a questão do julgamento, né? Às vezes da arrogância, a gente às vezes se acha, né, um pouco melhor que o outro. Eu tenho 20 anos de doutrina espírita, eu tenho 20 anos na igreja católica, eu sou católico desde que eu nasci, eu sou espírita desde que eu nasci, eu sou do terreiro desde criança, né? Eu sou o dono da verdade. E não é assim. Eu não sou melhor que ninguém, porque eu comecei antes. Somos todos iguais no mundo espiritual. A diferença é, eu, que comecei antes, posso auxiliar no caminho daqueles que estão começando agora. Eu posso, com toda a humildade, com todo o amor, auxiliá-los, né? De alguma maneira, facilitando o caminho deles, usando os meus exemplos, a minha trajetória, o meu conhecimento para contribuir para o crescimento deles. Mas em nenhum momento me achar melhor do que eles, querer ganhar mais que eles. E se algum desses trabalhadores, né, que foram convidados para trabalhar, se eles não quisessem trabalhar, então também temos que ver a questão, né? Todo trabalhador que foi chamado na parábola aceitou trabalhar, porque eles estavam na praça porque eles não tinham emprego, porque eles não tinham o que fazer. E quando eles tiveram oportunidade de trabalhar, eles foram. Então também a gente tem que separar, né? Eles não foram porque eles não quiseram, porque eles estavam com preguiça. Eles não foram porque eles não tiveram oportunidade antes. Então, a gente tem que entender que preguiça é uma coisa, né? Você não querer trabalhar é uma coisa, mas você não ter oportunidade de trabalhar é outra. Então, todos, na hora que foram chamados, foram trabalhar. Todos quiseram trabalhar para Deus, né? Trabalhar a espiritualidade dentro deles. E outra coisa também que a gente pode fazer uma comparação, né? Que tempo não é sinal de competência, né? Às vezes a gente pode, até no mundo material, ver uma pessoa que está no mesmo emprego há muito tempo, faz a mesma coisa há muito tempo, mas isso não quer dizer que ela seja melhor do que alguém que entrou ontem, que entrou agora. Então a gente tem que também tomar esse cuidado. Cuidado. Às vezes a gente quer comparar, né? Tempo com competência, com qualidade de trabalho. E não é bem assim. Então não nos cabe julgar, né, o outro. Nos cabe fazer o nosso bem feito, com amor, com paciência. E se a gente puder ajudar o outro, contribuir de maneira positiva, que a gente faça isso, mas sem julgamento. E não é possível quantificar os valores da alma, né? A gente não pode quantificar a bondade e o perdão. Então, novamente, será que a pessoa que trabalhou menos tinha menos bondade que a outra? Não. Se ela fez aquilo com amor, se ela fez aquilo de coração, é o que vale. No mundo espiritual não tem como quantificar. Você é um trabalhador de Cristo produtivo, né? Você produziu tantas coisas boas esse mês. Não é assim que funciona. O importante é o bem que você faz, a sua essência, o quanto você quer ajudar, o quanto você quer
se transformar, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que a espiritualidade nos convida a se transformar. Nosso objetivo aqui, no mundo material, é a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. Então, quanto eu quero me transformar numa pessoa melhor e o quanto eu me esforço para isso. Então, no momento que você desperta, né, para o mundo espiritual, você começa a ter entendimento disso. Entendimento que, na verdade, somos todos irmãos, estamos todos no mesmo caminho e que não há comparação. Não há comparação entre o primeiro trabalhador ou o último. Tem união. Um quer contribuir com a evolução do outro. E dessa maneira que nós vamos todos evoluindo, né? Quanto mais as pessoas entenderem esse caminho espiritual, esse caminho do amor, esse caminho do autoconhecimento, da reforma íntima, é melhor para todos, é melhor para o mundo, né? Então, é essa mentalidade que nós temos que começar a ter. Não da individualidade, o eu sou melhor, eu posso, eu faço, mas a mentalidade que quanto mais pessoas estiverem trabalhando para o bem, para o amor, para Deus, melhor é para o planeta como um todo, para uma evolução coletiva. Então, que nós possamos ser os trabalhadores da última hora, que nós possamos dar o nosso melhor, independente do tempo que nós estamos nesse caminho, que a gente possa fazer de coração. E se entrar alguém depois da gente nesse caminho espiritual, que nós possamos não julgar e acolher quem precisa. Então, nesse momento, convido a todos novamente a fechar os olhos e vamos nos conectando a toda a equipe espiritual que cuida de nós, cuida de nossas casas, nossas famílias, e agradecendo pela oportunidade de estarmos no caminho do Cristo, no caminho do amor, e que possamos vibrar para todos, cada dia mais luz, mais amor, que o mundo se transforme num lugar melhor para todos. Que assim seja, graças a Deus.